A série The Virginia ensinou aos telespectadores que o Velho Oeste não era apenas violência, era sobre honra, amizade e lealdade. Mas, na vida real, a justiça nem sempre estava do lado de seus personagens. Alguns morreram logo após o intervalo para o almoço. Alguns foram vítimas de acidentes bizarros que puseram fim às suas carreiras e às suas vidas. E outros partiram tão silenciosamente que nenhum jornal noticiou o fato. Você consegue adivinhar quem eram eles? Junte-se a nós enquanto descobrimos suas histórias e homenageamos o legado que deixaram. Doug McClure como Trampus. Doug McClure nasceu em 11 de maio de 1935 em Glendale, Califórnia. Aos 27 anos, em 1962, estreou na série The Virginia, interpretando Trampus, o charmoso, enérgico e travesso cowboy cujo humor e carisma contrastavam fortemente com o tom sombrio da série. Seu papel o tornou um dos personagens mais queridos dos faroestes na televisão, consolidando-o como um rosto reconhecível da época. Mas sua vida pessoal foi uma série de tempestades das quais ele nunca escapou completamente. Seus 5 casamentos com F.A. Brash, Barbara Luna, Helen Crane, Diane Seldani e, finalmente, Diane Fernberg pintaram o retrato de um homem em constante busca por uma estabilidade que não conseguia manter. Os divórcios o esgotaram emocionalmente, especialmente enquanto ele lutava para conciliar a paternidade com uma agenda implacável. As pressões da fama, as exigências físicas da escrita e do trabalho de dublê e a transição dos faroestes para a TV para os filmes de Hollywood o deixaram ansioso e inquieto. Mesmo durante o sucesso de The Virginia e The Land That Time Forgot, sua vida privada estava desmoronando nos bastidores. Essas fraturas emocionais alimentaram diretamente os hábitos que o destruíram lentamente. O tabagismo intenso, as noites em claro e o estresse da instabilidade profissional enfraqueceram seu corpo com o passar dos anos. No início da década de 1990, o câncer de pulmão se instalou, espalhando-se para o fígado e os ossos. Mesmo assim, ele continuou trabalhando, desmaiando no set de filmagem de One West Week apenas algumas semanas antes de seu diagnóstico ser revelado. Infelizmente, Doug McClure faleceu em 5 de fevereiro de 1995 em Sherman Oaks, Califórnia, com apenas 59 anos, após uma rápida e devastadora batalha contra o câncer de pulmão. Ele foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $2 milhões americanos, construído ao longo de décadas de trabalho contínuo, apesar das dificuldades pessoais. James Drury como Virginia. James Drury nasceu em 18 de abril de 1934 na cidade de Nova York. Aos 28 anos, em 1962, juntou-se ao elenco de Virginia, assumindo o papel do calmo, estoico e sem nome capataz do rancho, conhecido simplesmente como Virginia. Como figura central da série, ele carregou o peso de um faroeste semanal de 90 minutos em seus ombros por 9 longas temporadas, tornando-se o rosto que definiu o programa. Por trás da imagem inabalável de cowboy, porém, escondia-se um homem silenciosamente dilacerado por tensões emocionais. Seu primeiro casamento com Crystal Hall Orton, de 1957 a 1964, desmoronou sob a pressão de sua incessante agenda de filmagens, deixando-o às voltas com a paternidade e o esgotamento. Seu segundo casamento com Phyllis Mitchell, de 1968 a 1979, sofreu o mesmo destino, desgastado pelas expectativas depositadas nele após o sucesso de Virginia. Mesmo brilhando em obras aclamadas como Ride the High Country, sua vida pessoal desmoronou. Essas rupturas acabaram afetando sua saúde e seu espírito. Anos de cavalgadas constantes, trabalho como dublê e filmagens externas deixaram seu corpo exausto, enquanto o peso emocional de 2 divórcios o tornou cada vez mais retraído. Quando se casou com Carl Ann Head em 1979, ela lhe trouxe estabilidade. Mas a morte dela em 2019 o devastou mais uma vez. O luto pesou muito sobre ele em seu último ano, aprofundando o cansaço silencioso que o acompanhava desde o auge de sua fama no gênero western.
Finalmente, James Drury faleceu de causas naturais em 6 de abril de 2020, em Houston, Texas, aos 85 anos, apenas 12 dias antes de completar 86 anos. Seus últimos... Lee J. Cobb, como juiz G. Lee J. Cobb nasceu em 8 de dezembro de 1911, na cidade de Nova York. Aos 51 anos, em 1962, entrou para o elenco de The Virginia e interpretou o juiz Henry Garr, o austero e íntegro dono do rancho Shiloh, cuja autoridade ancorou as primeiras temporadas da série. Sua presença imponente e voz grave e trovejante o tornaram uma das figuras mais inesquecíveis do cenário western da série. Mas, longe das câmeras, a vida de Cobb foi marcada por feridas mais profundas do que qualquer personagem que ele tenha interpretado. Seu primeiro casamento com Helen Beverly, de 1940 a 1952, desmoronou sob o peso psicológico da lista negra de Hollywood, um período em que o medo e a suspeita consumiram sua casa. Forçado a comparecer perante RUAC, Cobb delatou colegas para sobreviver, um ato que o atormentou, prejudicou seus relacionamentos e contribuiu para o colapso de Beverly. Seu segundo casamento com Mary Hears, de 1957 a 1976, lhe trouxe estabilidade emocional, mas anos de culpa, exaustão e o ritmo frenético da vida nos palcos, especialmente após interpretar Willie Leman em A Morte do Caixeiro Viajante, o deixaram esgotado e instável. O estresse de conciliar a carreira pública com a vergonha pessoal só agravou sua saúde debilitada. Seu coração, já fragilizado desde a década de 1950, sofria sob décadas de pressão, trabalho excessivo, arrependimento crônico e a rotina incessante entre sets de filmagem e ensaios da Broadway. O juiz Garr aparentava dignidade e firmeza, mas Cobb, o homem, estava exausto pelo esforço emocional de reconstruir uma vida que quase fora destruída pela política e pelo medo. Infelizmente, Lee J. Cobb faleceu de um ataque cardíaco em 11 de fevereiro de 1976, aos 64 anos, em Woodland Hills, Califórnia. Ele foi sepultado no Mount Si Memorial Park, um local de descanso sereno para um homem cuja vida foi tudo menos tranquila. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido estimado era de $2 milhões americanos. Um testemunho não de conforto, mas de trabalho incansável durante alguns dos anos mais sombrios de Hollywood. John McIntyre como Clay Granger. John McIntyre nasceu em 27 de junho de 1907 em Spokane, Washington. Aos 60 anos, em 1967, juntou-se ao elenco de Virginia e interpretou Clay Granger, o tranquilo e experiente dono de rancho que herdou o rancho Shiloh após a morte de seu irmão. Sua presença constante e calor humano o tornaram o pilar das últimas temporadas. Mas fora das telas, John McIntyre carregava fardos mais profundos do que qualquer roteiro de faroeste. Seu casamento com Jeanette Nolan, iniciado em 1935, foi forte e duradouro. No entanto, foi marcado por profunda tristeza. Seu filho, Tim John McIntyre, lutou por anos contra o vício e a saúde debilitada, vindo a falecer de insuficiência cardíaca em 1986. Um evento que devastou John e deixou uma tristeza permanente em sua casa. Antes dessa tragédia, John McIntyre já havia vivido décadas de tensão profissional. Substituir Ward Bond em Wagon Train após a morte repentina de Bond significou herdar um papel sob imensa pressão, enquanto as exaustivas agendas de filmagens o levavam repetidamente à exaustão. Quando chegou ao navio Virginia, seu corpo já começava a mostrar o preço daqueles anos. O ambiente hostil das filmagens, o uso de cigarros e as longas horas de trabalho agravaram seus pulmões, alimentando lentamente o enfimema e o câncer de pulmão que um dia o levariam à morte. E embora seu trabalho em filmes como Wagon Train, Psicose e dezenas de outros faroestes lhe tenha rendido profundo respeito, infelizmente, John McIntyre faleceu em 30 de janeiro de 1991, aos 83 anos, vítima de enfimema e câncer de pulmão em Pasadena, Califórnia. Ele foi sepultado após uma vida marcada por serena resistência, lealdade à família e uma dor que nenhum pai deveria jamais enfrentar:
À época de seu falecimento, seu patrimônio líquido estimado era de 3 milhões de dólares, conquistado ao longo de décadas de trabalho consistente em papéis de destaque, o que o tornou um dos atores de faroeste mais confiáveis de sua geração. Clu Gulager, como M.T.T. Riker. Clu Gulager nasceu em 16 de novembro de 1928 em Holdenville, Oklahoma. Aos 35 anos, ingressou na Polícia da Virgínia em 1963 e assumiu o papel do delegado Emmett Riker, o policial de olhar perspicaz e gatilho rápido, cuja determinação inabalável e intensidade latente trouxeram um novo dinamismo à série. Sua presença ajudou a redefinir o tom da série durante as temporadas intermediárias. Por trás daquela aparência impenetrável, no entanto, Gulager travou batalhas emocionais que duraram a vida toda. Seu casamento com Miriam Byrd Nethery, de 1952 a 2003, foi longo e devotado, mas o casal enfrentou grandes dificuldades quando a saúde de Miriam se deteriorou, culminando em sua morte por câncer no cérebro. A perda o devastou, deixando um vazio que obscureceu seus últimos anos. A pressão financeira agravou a situação. A transição dos faroestes para o cinema independente o forçou a um ciclo de produções de baixo orçamento, trabalhos de direção ocasionais e constante insegurança. Mesmo quando conquistava momentos de reconhecimento em filmes como O Homem Alto e A Última Sessão de Cinema, a instabilidade da indústria o deixava com uma ansiedade que o corroía silenciosamente dia após dia. Os anos não amenizaram seus fardos. Uma grave lesão nas costas limitava sua mobilidade e o esgotamento de décadas de trabalho ininterrupto o consumia lentamente. Ele seguiu em frente, participando de filmes de terror cult, colaborando com seus filhos e até mesmo trabalhando com Quentin Tarantino em Era uma Vez em Hollywood. Mas o declínio físico era inegável. Tragicamente, Clu Gulager faleceu de causas naturais em 5 de agosto de 2022, em Los Angeles, aos 93 anos, após uma longa vida marcada tanto por uma perseverança criativa quanto por uma dor silenciosa. Ele passou os seus últimos anos cercado pela família, especialmente pelo filho John, em cuja casa faleceu. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido estimado era de 10 milhões de dólares americanos, construído ao longo de décadas de atuação, direção e recusa em deixar que a idade o silenciasse. Roberta Shore, como Betsy Garth. Roberta Shore nasceu em 7 de abril de 1943 em Murray Park, Califórnia. Aos 19 anos, em 1962, juntou-se à equipe da Virgínia e interpretou Betsy Garr, a espirituosa filha do juiz Garr, cuja doçura e inocência suavizavam os aspectos rudes do mundo do oeste americano. Sua presença jovial tornou-se um dos elementos mais queridos do programa desde o início, elevando-a ao status de ícone adolescente. No entanto, por trás do sorriso doce e confiante da jovem estrela de Hollywood, havia uma garota sobrecarregada muito antes de chegar à idade adulta. Seu primeiro casamento com Kent Knowlton Christensen, de 1964 a 1974, lhe trouxe 2 filhas, mas também uma imensa tensão. A pressão da fama, o conflito entre as expectativas da carreira e sua devoção à fé mormon, e o custo emocional de abandonar Hollywood com apenas 22 anos. Seu segundo casamento com Terry C. Barber, de 1983 a 1987, acrescentou sua própria dor, terminando abruptamente com a morte dele, deixando-a para lidar com o luto mais uma vez. Embora seu terceiro casamento com Ron Fredrickson finalmente tenha trazido estabilidade, a dor dos anos anteriores nunca desapareceu completamente. A indústria do entretenimento também deixou suas marcas. Começando como atriz mirim, Roberta cresceu sob os holofotes, lutando contra a ansiedade e o desgaste emocional que acompanhavam a vida de uma atriz adolescente em um mundo que exigia perfeição. Abandonar o show business, apesar de papéis em filmes como The Shaggy Dog, Annette e Father Knows Best, significou abrir mão da fama, mas também reconquistar a paz. Com o tempo, o ritmo simples da vida familiar tornou-se seu refúgio. Hoje, Roberta Shaw tem 82 anos. Ela vive uma vida privada e centrada na fé em Utah com seu marido, Ron Fredrickson, ocasionalmente participando de pequenas convenções ou eventos da comunidade SUD, mas desfrutando principalmente de um mundo mais tranquilo,
longe de Hollywood. Estima-se que seu patrimônio líquido de 3 milhões de dólares americanos seja fruto de sua carreira inicial, de uma gestão pessoal cuidadosa e de décadas de vida familiar estável após sua aposentadoria. Gary Clark como Steve Hill. Gary Clark nasceu em 16 de agosto de 1933 em Los Angeles, Califórnia. Aos 29 anos, em 1962, juntou-se ao elenco de Virginia e interpretou Steve Hill, o charmoso e descontraído cowboy, cuja amizade com Trampus ajudou a definir as primeiras temporadas. Sua energia juvenil e seu humor cativante o tornaram um favorito dos fãs desde o momento em que apareceu na tela. Mas, fora do Rancho Shiloh, a vida pessoal de Clark era muito mais difícil do que parecia. Seu primeiro casamento com Marilyn Elkudson começou quando ele ainda era adolescente e, em 3 anos, eles tiveram 3 filhos, Jeff, Dennis e David, o que colocou uma enorme pressão financeira sobre um jovem que ainda lutava para construir uma carreira. O fim desse casamento deixou profundas cicatrizes emocionais, que se estenderam ao seu segundo casamento com a atriz Pat Woodell. O divórcio acrescentou mais uma camada de sofrimento antes que ele finalmente encontrasse estabilidade com Jiren Batty em 1991. Profissionalmente, ser dispensado da série The Virginia após a 3ª temporada foi um golpe devastador. A perda repentina da renda fixa obrigou Clark a se reinventar, dedicando-se à escrita de roteiros sob seu nome de batismo para sustentar sua família. Embora tenha encontrado satisfação criativa escrevendo para séries como Agente 86, a transição não foi fácil. Preocupações financeiras, expectativas em constante mudança e a sensação de ser esquecido por Hollywood o atormentaram por anos. Hoje, Gary Clark tem 92 anos. Ele continua a participar de convenções de faroeste e eventos para fãs, frequentemente compartilhando memórias da série que o marcou, enquanto vive uma vida tranquila com sua esposa, Jiren. Seu patrimônio líquido, estimado em 2,5 milhões de dólares americanos, reflete uma longa carreira construída não sobre a fama, mas sobre resiliência, reinvenção e a determinação de seguir em frente muito depois de Hollywood ter parado de prestar atenção. Charles Bickford como John Granger. Charles Bickford nasceu em 1º de janeiro de 1891 em Cambridge, Massachusetts. Aos 75 anos, juntou-se à equipe de The Virginia em 1966 e interpretou John Granger, o dono de temperamento forte e pragmático do Rancho Shiloh, cuja presença trouxe autoridade renovada à série. Embora tenha aparecido no final da série, sua voz poderosa e olhar marcante o tornaram instantaneamente um pilar do drama western. Por trás daquela aparência forte, porém, Bickford carregava uma vida inteira de cicatrizes emocionais. Seu casamento com Beatrice Luring, iniciado em 1916, foi longo e devotado, mas o casal suportou décadas de tensão após o infame ataque de leão em 1935, que deixou Charles desfigurado, com dores crônicas e frequentemente imprevisível. O trauma remodelou não apenas seu corpo, mas também a atmosfera de sua casa, transformando dias simples em batalhas contra o medo, a exaustão e a raiva, que lentamente consumiram sua esposa antes de sua morte em 1950. Muito antes de Hollywood, ele já havia enfrentado o inimaginável. Com apenas 9 anos, foi julgado e absolvido da tentativa de homicídio de um motorista que matou seu cachorro. Sua carreira também foi marcada por turbulências. O ataque do leão destruiu seu status de protagonista e lhe custou um grande contrato com um estúdio. Anos de desavenças com executivos o rotularam como problemático. Quando começou a interpretar papéis de personagem, recebendo indicações ao Oscar por A Canção de Bernardet e Johnny Belinda, sua saúde já estava debilitada. Um ataque cardíaco em 1965 afetou ainda mais sua saúde, obrigando-o a trabalhar apesar da dor durante as filmagens de A Virgínia. Tragicamente, Charles Bickford faleceu em 9 de novembro de 1967, aos 76 anos, após uma longa internação hospitalar causada por pneumonia e uma infecção sanguínea fatal. Na época de seu falecimento, seu patrimônio líquido estimado era de 8 milhões de dólares americanos, conquistados ao longo de 6 décadas de trabalho incansável que nunca lhe permitiram verdadeira paz. Sarah Lane, como Elizabeth Granger.
Sarah Lane nasceu em 12 de março de 1949, na cidade de Nova York. Aos 17 anos, em 1966, juntou-se à equipe da Virginia Productions e interpretou Elizabeth Granger, a jovem gentil e de olhos brilhantes do Rancho Shiloh, cuja inocência suavizava os aspectos rudes da fronteira oeste. Sua facilidade natural com cavalos e seu charme discreto fizeram dela uma das últimas adições memoráveis à longa série. No entanto, por trás de sua aparência graciosa, a vida pessoal de Sarah carregava seu próprio peso de dificuldades. Seu casamento com John Scott era sólido, mas a trajetória deles estava longe de ser simples. Juntos, eles construíram uma vinícola, um sonho que exigiu dinheiro, trabalho e um investimento emocional muito maior do que Hollywood jamais mostrou. Deixar o mundo do entretenimento após o sucesso na Virgínia não foi uma transição glamourosa. Foi um sacrifício. Enquanto suas amigas buscavam a fama, Sarah enfrentou momentos de dúvida, incerteza financeira e a realidade de criar os filhos enquanto aprendia sobre um setor completamente novo com o marido. Essas pressões testaram o casamento deles, forçando-os a equilibrar o amor com a sobrevivência. Os anos que se seguiram trouxeram tanto orgulho quanto mágoa. A vinícola Havens fez sucesso, mas a fama se esvaiu silenciosamente, deixando Sarah com uma sensação de identidade incompleta. Uma atriz que se afastou no auge da carreira, sem saber se o mundo ainda se lembraria dela. E então a doença a atingiu. Sua batalha de 6 anos contra o câncer de mama exauriu suas forças, sobrecarregou sua família e forçou seu marido e filhos a assumirem o cruel papel de cuidadores. Infelizmente, Sarah Lane faleceu em 3 de março de 2023 em sua casa em Napa, Califórnia, apenas 9 dias antes de completar 74 anos. Ela tinha 73 anos e estava cercada pela família que tanto lutou para proteger. Seu patrimônio líquido, estimado em $1 milhão americanos, refletia uma vida vivida com humildade, mas com muita coragem. Dawn Quine como Stacey Granger. Dawn Quine nasceu em 11 de setembro de 1938 em Fenville, Michigan. Aos 28 anos, em 1966, ingressou na Virgínia e interpretou Stacey Granger, o jovem e inquieto peão de rancho cujo temperamento e ambição reacenderam a chama do Rancho Shiloh. Sua chegada trouxe juventude, conflito e profundidade emocional às últimas temporadas da série. Mas por trás daquela presença confiante, havia um homem frequentemente desgastado pela própria vida que escolhera. Seu casamento com Judy Balaban começou em 1971, prendendo-o a um mundo de expectativas mais altas e círculos sociais nos quais ele nunca se sentiu completamente à vontade. Embora a união tenha durado 25 anos, a pressão de agendas constantes, longos dias de filmagem e, mais tarde, as demandas imprevisíveis do mundo da promoção esportiva corroeram lentamente a ternura entre eles. As fissuras se ampliaram à medida que Dawn mudava de carreira, passando da atuação para a escrita de livros e para a promoção da Associação Profissional de Karatê. Mesmo após o divórcio em 1996, o esgotamento daqueles anos deixou marcas profundas. Profissionalmente, Dawn lutou para se firmar. Assim que deixou os holofotes de Hollywood, embora Piton Place e The Virginia lhe tenham dado reconhecimento nacional, os papéis rarearam rapidamente. Reinventar-se como autor e promotor esportivo lhe trouxe orgulho. Morando em Los Cuzús, Novo México, ele dedicou-se à escrita de romances e livros de autodefesa, buscando reencontrar um propósito após décadas de turbulência na carreira. Hoje, Dawn Quine tem 87 anos. Ele vive uma vida tranquila, porém modesta, dedicada à escrita, bem distante do caos de seus anos em Hollywood. Com um patrimônio líquido estimado em $1 milhão americanos, seu legado não reside na fama, mas na perseverança. Randy Boone como Randy Benton. Randy Boone nasceu em 17 de janeiro de 1942 em Fayetteville, Carolina do Norte. Aos 21 anos, em 1963, juntou-se ao elenco de Virgínia e interpretou Randy Benton, o peão de rancho bondoso que tocava violão e cujas canções se tornaram a marca registrada dos primeiros anos do programa. Seu charme juvenil e talento musical natural o tornaram uma figura querida entre os fãs de faroestes. Mas, em sua vida privada, Boone vivia um emaranhado de dificuldades para conciliar duas identidades:
a de ator e a de músico. Seus primeiros casamentos com Sylvia Eloise Howell, de 1966 a 1969, e, posteriormente, com Patricia M. Hunt, de 1970 a 1973, foram marcados por longas separações, pela instabilidade das turnês e pela pressão financeira implacável de trabalhos de atuação inconsistentes. O constante vai e vem entre sets de filmagem e pequenos espaços para shows gerou um esgotamento que afetou ambos os casamentos. Quando se casou com Lana Marie Sykes em 2009, Randy carregava décadas de mágoas emocionais, uniões fracassadas, uma relação tensa com o tempo e a persistente dúvida se algum dia pertencera de fato a Hollywood. Sua trajetória profissional foi igualmente turbulenta. Depois de deixar o Virginia, Boone se viu vagando por programas de curta duração como o Simmerson Strip, incapaz de recuperar o ímpeto que tinha antes. Os papéis como ator diminuíram, os shows musicais pagaram menos e a dificuldade financeira o atormentou durante a meia-idade. Mesmo como cantor country, com uma base de fãs leal, ele frequentemente se deparava com a dolorosa realidade de um artista que atingiu o auge cedo demais. Tragicamente, Randy Boone faleceu em 28 de agosto de 2025, aos 83 anos, e a causa da morte não foi divulgada. Seu falecimento encerrou o capítulo final de uma vida dedicada a transitar entre telas, palcos e vastas estradas. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido estimado era de 3 milhões de dólares americanos, conquistado ao longo de uma vida de trabalho modesto, porém sincero. Jeanette Nolan como Holly Granger. Jeanette Nolan nasceu em 30 de dezembro de 1911 em Los Angeles, Califórnia. Aos 56 anos, em 1967, juntou-se ao elenco de The Virginia e interpretou Holly Granger, a matriarca severa, porém amorosa, que trazia estabilidade ao Rancho Shiloh ao lado de seu marido na vida real, John McIntyre. Sua voz poderosa, instintos aguçados e décadas de experiência como atriz fizeram dela uma das presenças mais marcantes da série. Mas a vida privada de Jeanette escondia uma profunda tristeza que nenhum roteiro poderia amenizar. Seu casamento com John McIntyre, embora tenha durado de 1935 até a morte dele em 1991, foi marcado pela profunda dor da perda de um de seus filhos ainda jovem. Conciliar a maternidade com uma carreira que abrangia rádio, cinema e televisão a mantinha em constante movimento, e a pressão acabou por cobrar seu preço. Desde seus primeiros trabalhos no rádio até seus últimos papéis na televisão, a agenda incessante a deixou exausta e vulnerável a doenças. Décadas de luta contra o luto, prazos e expectativas culminaram no AVC que acabou lhe tirando a vida. Mesmo assim, em meio à dor e ao declínio físico, ela entregou algumas de suas melhores performances, como em The Big Hit, com sua voz arrepiante em Psycho e em seus papéis na televisão, que lhe renderam indicações ao Emmy. Infelizmente, Jeanette Nolan faleceu em 5 de junho de 1998 no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, aos 86 anos, em decorrência de complicações de um AVC. Ela foi sepultada no cemitério de Tobacco Valley, em Eureka, Montana, ao lado do marido a quem amou em todos os momentos, nos triunfos e nas tragédias. Seu patrimônio líquido, estimado em 2 milhões de dólares americanos, refletia uma vida dedicada ao trabalho com determinação inabalável. L.Q. Jones como Belden. L.Q. Jones nasceu em 19 de agosto de 1927 em Beaumont, Texas. Aos 36 anos, em 1963, Va entrou para o elenco de Virginia e interpretou Andy Belden, o leal e robusto peão de rancho, cujo humor seco e resiliência silenciosa o tornaram um dos personagens coadjuvantes mais consistentes da série. Mas a calma exterior que demonstrava na tela contrastava fortemente com as fraturas emocionais de sua vida pessoal. Seu casamento, o divórcio em 1979, o deixou com o coração partido, carregando a culpa silenciosa de um homem que sabia que a ambição e o esgotamento haviam corroído lentamente sua família. Sua carreira fora de Virgínia não foi menos caótica. Jones conquistou a admiração por filmes como Meu Ódio Será Tua Herança e Cassino. Mesmo assim, ele permaneceu um ator de personagens lutando por espaço em uma indústria que raramente dava espaço para homens como ele. Seu maior projeto de paixão,
O filme cult Um Rapaz e Seu Cão, 1975, tornou-se tanto seu triunfo quanto seu tormento. Com um orçamento limitado, contratempos constantes e a pressão de escrever, produzir e dirigir, ele frequentemente lutava sob o peso das exigências do filme. Infelizmente, ele faleceu em 9 de julho de 2022 em sua casa em Hollywood Hills, Califórnia, de causas naturais, aos 94 anos. Ele deixou um legado construído sobre a perseverança, e não sobre o estrelato. Seu patrimônio líquido, estimado em 2 milhões de dólares americanos, refletia uma longa carreira forjada por meio de trabalho árduo, sacrifício pessoal e a resiliência de um homem que se manteve firme, mesmo quando a vida o empurrou para as margens. Agora que você viu as tragédias ocultas por trás da Virgínia, qual história mais te chocou? Conte-nos sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias inéditas de Hollywood.